Olá, eu sou a Thalia e vou apresentar o trabalho Morfometria de espécimes do gênero Tanacetípates da bacia potiguar, o qual fui orientada pelo professor Carlos Pérez, que é coordenador do GPA. Com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que foi utilizado é o de número 14, que faz referência à vida na água. Primeiro vamos falar um pouco sobre a ordem Antipatária, que conta com organismos conhecidos como corais negros ou espinhosos, e isso é devido à coloração e à presença de espinhos do esqueleto. Esse esqueleto é proteico e pode ser bastante ramificado ou não. Encontramos representantes desse grupo vivendo em ambientes de mar profundo, onde formam comunidades e fornecem abrigo e alimentação para outros organismos. Além disso, são bastante utilizados na fabricação de remédios e adornos. A ordem conta com 250 espécies distribuídas em 48 gêneros, e o histórico taxonômico do grupo é bastante confuso, pois inicialmente foi classificado junto com os octocorais e só anos depois foi reconhecido como ordem. E apenas em 1972 é que essas famílias puderam ser estabelecidas e suas relações foram esclarecidas. O gênero utilizado no trabalho foi o gênero Tanacetípates, que conta com 11 espécies conhecidas como escovas de garrafa, devido ao padrão de ramificação e ao arranjo de suas pínnulas. Encontramos representantes ao longo de todo o Atlântico, e aqui no Brasil nós temos o registro de ocorrência de 7 espécies, sendo as 3 primeiras que ocorrem apenas aqui no Brasil e as 4 últimas ocorrem aqui no Brasil e no Mar do Caribe. Alguns espécimes foram registrados em profundidade de até 1000 metros, e por conta disso, os meios de coleta utilizados são as dragas e as redes de arrasto. São meios de coleta bastante agressivos com o meio ambiente e com os próprios organismos que vão ser analisados, pois muito material é perdido ao longo do processo, e por conta disso, muitas descrições acabaram sendo feitas com base em pequenos fragmentos, o que põe em dúvida a validação e torna a classificação ainda mais complexa. Além disso, para alguns caracteres utilizados na taxonomia, já foi observada certa plasticidade, seja devido a correntes marítimas ou à presença de simbiontes, onde pode ocorrer a anastomose das pínnulas. Alguns trabalhos envolvendo correlação foram feitos, porém, só puderam confirmar a correlação existente em algumas características. E de toda forma é necessário analisar todas as características utilizadas na taxonomia, pois muitas sinonímias são sugeridas com base nesses caracteres, como é o caso da sinonímia sugerida para Tanacetípates paula e Tanacetípates tamnia, que foi sugerida com base no padrão de pinulação. Então é necessário revisitar os intervalos das espécies e rever todos os caracteres utilizados. Com relação aos trabalhos realizados no Norte e Nordeste, eles são bastante escassos, pois para toda a ordem nós temos o registro de apenas 10 espécies. Então é necessário novos trabalhos. Dessa forma, esse trabalho visa elucidar o panorama da taxonomia do grupo, com base em organismos coletados pela Petrobras durante o programa de caracterização da megafauna da bacia potiguar, e analisar a existência de correlação entre certos caracteres. Com relação aos equipamentos utilizados, os que foram utilizados foram microscópios, lupas e o programa de processamento de imagens ImageJ. Os microscópios foram utilizados no momento de medição dos espinhos, seja do tamanho, largura e a distância entre o espinho e outro. O ImageJ, programa de processamento de imagens, foi utilizado no momento de medição das pínnulas, e essa medição é feita com base em uma escala que fornecemos ao programa. Os espécimes analisados, eles foram coletados previamente pela Petrobras durante o programa que eu falei anteriormente, ao longo da costa leste do Ceará e da costa do Rio Grande do Norte, no mês de maio de 2011. E esses espécimes eles haviam sido previamente identificados como pertencentes ao gênero Tanacetípates. Na separação dos espécimes, nós separamos os espécimes em pertencentes à espécie Tanacetípates tamnia, Tanacetípates tanacetum e Tanacetípates barbadensis, resultando em um total de 49 coralos. Porém, devido à pandemia de Covid-19, não foi possível analisar todos os coralos. Então, nós analisamos 15 espécimes da espécie Tanacetípates tamnia e 12 espécimes da espécie Tanacetípates tanacetum, resultando em 27 espécimes analisados. Com relação às análises de características, nós analisamos o tamanho total da colônia, tamanho das pínnulas, tanto anteriores quanto posteriores, e analisamos a quantidade de pínnulas secundárias por pínnula primária e analisamos os dados referentes aos espinhos, tamanho, largura e distância entre um espinho e outro. Nós estabelecemos
10 medições para cada uma dessas características, separando o coralo por sub-regiões, região apical, medial e basal. E para as características que necessitavam de uma outra separação, como é o caso dos espinhos, nós separamos entre espinhos do lado polipar e lado apolipar. Com relação ao procedimento de análise dos dados, nós utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson, que verifica a existência de correlação linear entre duas variáveis, e utilizamos também o coeficiente de correlação de Spearman, que busca verificar a existência de correlação, seja ela linear ou não. Em relação aos nossos resultados encontrados, nós agrupamos os nossos dados das medições em intervalos para que pudéssemos comparar com os intervalos encontrados para cada uma das espécies na literatura. E aí pudéssemos observar se os nossos espécimes estavam dentro do padrão esperado. E assim nós podemos concluir que realmente os nossos espécimes estavam dentro desse padrão, não havendo uma dispersão muito grande do padrão esperado. E então nós partimos para os nossos testes de correlação. Nessa primeira página de gráficos, nós vamos ter os gráficos referentes à pínula primária anterior, na parte de cima para Tanacetypatus tamnia e na parte de baixo para Tanacetypatus tanacetum. Se nós observarmos os nossos valores do coeficiente de correlação de Pearson, nós vamos perceber que os coeficientes de Pearson de T tanacetum estão maiores do que os coeficientes encontrados em T tamnia, nos mostrando que provavelmente T tanacetum possui uma correlação mais linear para essa característica do que a encontrada em T tamnia. E em T tamnia pode estar ocorrendo uma certa correlação. Ela pode não ser linear, pois se nós observarmos o coeficiente de Spearman e compararmos ele com o coeficiente de Pearson, nós vamos ver que ele se encontra em um valor maior do que o encontrado no coeficiente de Pearson. Então, isso pode nos mostrar que está ocorrendo uma correlação, mas que ela não está ocorrendo de uma maneira linear, ou que as diferentes partes da colônia podem estar respondendo de maneiras diferentes. Nessa segunda página de gráficos, nós vamos encontrar os gráficos referentes à pínula primária posterior. Novamente, em cima nós temos T tamnia e abaixo nós temos T tanacetum. Novamente, essa situação vai se repetir, pois se observarmos os valores do coeficiente de Pearson, nós vamos ver que em T tanacetum, o nosso coeficiente de Pearson está indo aí de 0,7 chegando até 0,9, e o coeficiente de Pearson de tamnia está abaixo de 0,5 novamente. Então, essa situação apenas nos confirma que T tanacetum está apresentando uma correlação linear mais forte do que a encontrada em T tamnia, que em T tamnia essa correlação pode estar ocorrendo de uma maneira não linear, que pode estar havendo diferentes respostas para cada uma das pínulas, pois se nós observarmos o coeficiente de Spearman, nós vamos ver que nesse momento ele vai estar, o coeficiente vai estar se apresentando de uma maneira mais próxima a zero, mostrando que talvez não haja uma correlação ali. Isso meio que está de acordo com o que foi encontrado na literatura, pois em um trabalho realizado por Loyola e Castro, onde eles analisaram a existência de correlação entre o tamanho total da colônia e o tamanho das pínulas primárias posteriores, eles analisaram e eles confirmaram que realmente poderia não haver uma correlação entre essas duas características, que a pínula primária posterior poderia estar sendo influenciada por condições ambientais. E nesse estudo eles também analisaram uma outra característica que foi referente ao número de pínulas secundárias por pínula primária posterior e relacionado com o tamanho total da colônia. E nesse caso eles puderam confirmar a existência de correlação entre essas duas características. Então, essa situação pode estar acontecendo também com os nossos espécimes. Cada parte do coralo pode estar respondendo de uma maneira diferente. Na terceira página de gráficos, nós vamos encontrar os gráficos referentes à pínula secundária,
E aí, novamente, em cima nós temos tetâmnia e abaixo nós temos tetanacetum. Nesse momento vai acontecer uma mudança do que vinha acontecendo anteriormente. Nesse momento, os coeficientes de Pearson de tetâmnia estão maiores do que os coeficientes de Pearson encontrados em tetanacetum. Os coeficientes de tetâmnia estão indo aí de 0,5 até 0,6, mais ou menos, e tetanacetum está indo aí de 0,3 até 0,5, um pouco mais próximo do zero nesse momento. Então, novamente, isso está de acordo, pois cada parte do coralo pode estar realmente respondendo de uma maneira diferente. Em um certo momento, está respondendo de um modo que acontece uma correlação linear, e em outro momento pode estar ocorrendo de uma maneira não linear. E isso é confirmado pelos nossos coeficientes de Spearman, pois apesar do coeficiente de Pearson para tetanacetum estarem abaixo de 0,5, os coeficientes de Spearman estão aí maiores do que os coeficientes de Pearson, mostrando que se nós analisássemos uma quantidade maior de espécimes, talvez nós pudéssemos observar como esses dados estão se comportando ao longo do gráfico. A mesma coisa pode acontecer também para a tetâmnia, nos outros gráficos, onde nós observamos que existia uma certa correlação, ela não era linear, mas que se nós analisássemos mais espécimes, nós poderíamos observar como os dados se comportavam no gráfico. Podemos concluir que pode estar havendo realmente uma correlação. Para a tetanacetum, nós podemos observar que realmente existia uma certa correlação linear acontecendo para as pínulas primárias anteriores e posteriores, e que na pínula secundária essa correlação poderia estar ocorrendo de uma outra maneira não linear e tendo uma resposta diferente. E essa resposta pode estar sendo influenciada por vários fatores, sejam fatores ambientais ou não. Como já dito por Wagner em seu trabalho intitulado Biologia e Ecologia de Corais Negros, ele fala que os corais eles possuem uma baixa taxa de crescimento, mas que possuem uma certa longevidade. Eles são sensíveis a mudanças ambientais. Então, essas mudanças ambientais podem estar influenciando nessa resposta a essa correlação entre o tamanho total da colônia e o tamanho dessa pínula secundária. Para a tetâmnia, para a Tanacetypa tetâmnia, nós realmente não podemos afirmar que existe a correlação, pois é necessário que nós analisássemos uma quantidade maior de espécimes para verificarmos como que esses dados estão realmente se comportando no gráfico. Se é uma correlação não linear, como que ela está ocorrendo. E para a tetanacetum, para essa correlação, é importante também analisar o grau dessa correlação e a proporção como que ela influencia nessas estruturas. E como isso pode implicar na biologia dos animais e na relação desses animais com outros simbiontes, pois eles são bastante utilizados por outros organismos, pois, como é dito por Soares em seu trabalho Densidade de Macrofauna Associada aos Corais Negros, onde é citado que os corais mais ramificados possuem uma diversidade maior de organismos vivendo simbioticamente com eles, seja para reprodução, alimentação ou abrigo. Variações na mesma espécie, e muitas vezes o intervalo de uma espécie está incluído no intervalo de uma outra espécie. Então, se as correlações forem confirmadas, é recomendável que os intervalos sejam reavaliados e que as identificações ocorram com mais de um grupo de características. Se for utilizar uma característica pinular, que utilize mais de uma outra característica juntamente, sejam dados dos pólipos ou algum outro dado referente à colônia. De agradecer sua atenção e gostaria de agradecer à Propesc e ao CNPq. A Propesc por disponibilizar editais nos quais incentiva a iniciação científica, e ao CNPq pela concessão de bolsas, que possibilita que pessoas que não possuam condições financeiras possam ter um ensino superior de qualidade e que possam ter o incentivo adequado. Gostaria de agradecer também ao meu orientador, professor Carlos Pérez,
por ter me proporcionado a oportunidade de fazer esse trabalho. Gostaria de fazer um agradecimento especial a Manuela Menezes, que voltou um pouco para a vida acadêmica e pôde me acompanhar durante essa jornada para aprender um pouco sobre os corais negros, e agradecer também ao pessoal do GPA, que sempre estava fazendo companhia no laboratório e pela troca de experiências que ocorrem. Gostaria de agradecer por tudo isso, e se você se interessar por esse assunto, gostaria que pedisse que acompanhasse o GPA em suas redes sociais.